Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa com os alunos do 5º ano. Não se esqueçam que nós estamos fazendo uma revisão para o SAEB. O conhecimento está nos esperando, sejam bem-vindos. E o que veremos hoje? Pontuação, principalmente o uso de vírgulas, o assunto principal do texto e como fazer a identificação desse assunto, e texto informativo. Nós vamos entender algumas características desse tipo de texto. Além do texto informativo, nas avaliações do SAEB, vocês vão encontrar diversos tipos textuais, como fábulas, como artigos, notícias de jornal, histórias em quadrinhos e muitos outros. Para começar, pessoal, nós vamos ler esse texto intitulado Frevo. A palavra frevo vem do verbo ferver e é a marca registrada do estado de Pernambuco, embora esteja em todo o Nordeste. Nessa dança, as pessoas usam pequenas sombrinhas coloridas. Dança-se individualmente, com coreografia variada, complexa e acrobática. A coreografia recebe nomes como parafuso, tesoura, dobradiça, pontilhados, carrossel, coice de burro, abanando fogareiro, caindo nas molas, pernada. Os movimentos são rápidos e com muitas flexões de joelho. Então vamos fazer a nossa análise do texto. Primeira questão. Esse texto trata principalmente, só explicando alguns pontos importantes para vocês. Em algumas questões, será pedido que vocês identifiquem o assunto principal do texto, mas nem sempre a pergunta vai vir de forma clara, como aparece aqui. Às vezes vai pedir que você coloque o assunto que é tratado ou o tema principal, mas em todos esses casos ele vai estar pedindo para você identificar qual é o assunto principal do texto. E aí nós temos algumas opções. Letra A, das belezas naturais de um estado nordestino do Brasil. Letra B, das características de um ritmo musical brasileiro. Letra C, de como as danças podem ajudar a melhorar a saúde. E letra D, do risco de sofrer lesões quando se está dançando. E aí, pessoal, é importante que a gente consiga identificar qual a questão, qual a letra mais adequada. E vamos eliminando as demais, de acordo com a interpretação de cada uma. É importante que vocês leiam cada opção com atenção e não se contentem e marquem logo a primeira opção que vocês acharem mais adequada, porque pode ser que aquela não seja a questão correta, a opção correta. Então vamos analisar ponto a ponto. Letra A, das belezas naturais de um estado nordestino do Brasil. Nós poderíamos marcar a letra A, poderíamos, não poderíamos. Por quê? Porque muito embora estivesse realmente falando de alguma coisa do estado nordestino do Brasil, lá no início do texto está falando que é marca registrada de Pernambuco, aqui na opção está falando belezas naturais. E o frevo não é considerado uma beleza natural. O frevo é uma criação humana, é um ritmo musical que foi criado pelo homem. Logo, não pode ser dito que é uma beleza natural. Letra C, de como as danças podem ajudar a melhorar a saúde. Fiquem atentos, porque pode ser que uma opção traga uma informação verdadeira, mas não seja necessariamente a opção mais correta. As danças podem ajudar a melhorar a saúde? Podem, realmente podem. Alguns especialistas até recomendam que nós façamos aulas de dança para melhorar a saúde, mas não é esse o assunto principal do nosso texto. Letra D, do risco de sofrer lesões quando se está dançando. Bom, ao longo do texto, bem no finalzinho praticamente, vem falando que acontecem muitas flexões de joelho. A gente poderia fazer uma relação entre sofrer lesões quando se está dançando e fazer flexões de joelho, mas não é esse o assunto principal que está sendo tratado no texto. Então, qual a opção? Das características do ritmo musical brasileiro. Se nós formos parar para pensar, o texto todo está falando do frevo, de onde o frevo
é localizado, como são feitos os movimentos, os títulos de cada ritmo musical, certo? Então, todas essas características estão falando especificamente do frevo. E o que é o frevo? Um ritmo musical brasileiro. Vamos para a próxima questão. Nesse texto, as reticências foram usadas para indicar. Olha só. Letra A, continuidade da lista de coreografias. Letra B, dúvidas em alguns nomes das acrobacias. Letra C, interrupção na fala do narrador do texto. Letra D, recorte de uma das partes do texto. Como eu falei para vocês na aula anterior, é importante destacar aquelas opções que muito claramente não se adequam à questão que a gente está analisando. Então, por exemplo, letra B, dúvidas em alguns nomes das acrobacias, mas dentro do nosso texto não existe dúvida sobre os nomes das acrobacias. Então, as reticências não indicam dúvida. Na letra C, interrupção na fala do narrador do texto, não existe interrupção. Então, as reticências não foram usadas para isso. Letra D, recorte de uma das partes do texto, também não, porque em nenhum momento houve recorte. Então, o que nós podemos perceber? As acrobacias dentro do frevo têm muitos nomes, variados nomes, e nomes bem criativos. Então, o autor usou as reticências para indicar que aquela lista de nomes vai continuar. Ele colocou aquela quantidade para indicar, para ilustrar para nós alguns desses nomes, mas que a lista continua. Então, a resposta para essa questão é a letra A. As reticências foram utilizadas para dar continuidade na lista de coreografias. Terceira questão. No quarto parágrafo do texto, as vírgulas foram utilizadas com a finalidade de... O quarto parágrafo é justamente aquela parte do texto que está falando os nomes das coreografias. E entre cada coreografia, entre cada acrobacia, entre cada nome, foi colocada uma vírgula. Para que essa vírgula foi colocada lá? Para destacar uma informação? Letra B, para separar elementos de uma frase? Letra C, para isolar o vocativo? Ou letra D, para fazer uma pergunta? A resposta correta é a letra B, separar elementos de uma frase. Então, pessoal, vamos falar sobre os principais usos da vírgula. A vírgula serve para isolar o vocativo. Maria, seja bem-vinda em nossa casa. Percebam que a vírgula foi usada para separar a pessoa que está sendo chamada e a mensagem que está sendo dada. Maria, vírgula, seja bem-vinda em nossa casa. Número 2, separar elementos em uma frase. Fomos à feira e compramos bananas, laranjas, limões e uvas. Então, quando nós queremos colocar vários elementos que têm o mesmo valor sintático em uma mesma frase, nós utilizamos a vírgula para fazer a separação. 3, marcar a ausência de uma palavra ou expressão. Nós também utilizamos a vírgula para evitar repetições, colocar palavras iguais ao longo do texto, porque isso torna a leitura mais cansativa. João viajou de carro, Pedro de ônibus. Então, essa vírgula substituiu o verbo viajou. Nós poderíamos colocar João viajou de carro, Pedro viajou de ônibus, mas nós iríamos colocar muito próximas palavras iguais. Então, nós marcamos a ausência do verbo viajou utilizando a vírgula. João viajou de carro, Pedro de ônibus. Número 4, fazer separação de informações em datas e endereços. Então, eu coloquei aqui para vocês, Paço do Lumiar, 28 de outubro de 2021. A vírgula foi utilizada para separar a cidade, Paço do Lumiar, e a data, 28 de outubro de 2021. E na opção do endereço, Praça Nossa Senhora da Luz, número 5, bairro Iguaíba. Então, se a gente prestar bastante atenção, são elementos diferentes que agrupados formam uma informação. Para separar esses elementos, nós colocamos a vírgula. Isolar o aposto. Lucas, irmão de Adriana, é um excelente aluno.
Só fazendo uma observação, pessoal, o aposto é essa informação adicional sobre alguém da frase. Lucas. Quem é Lucas? Irmão de Adriana. É um excelente aluno. Então, as vírgulas elas foram utilizadas para separar o aposto. E, por fim, destacar uma explicação. O juiz negou, isto é, não autorizou o pedido. Então, percebam que as vírgulas foram utilizadas aqui para destacar a explicação dessa frase. O juiz negou. Ele negou o quê? Não autorizou o pedido. Como assim? Ele não autorizou o pedido. Então, essa vírgula foi utilizada para separar essa explicação. Essas foram algumas das formas que nós utilizamos a vírgula em um texto. Existem muitas outras formas de se utilizar a vírgula ao longo do texto, mas essas que eu apresentei para vocês foram as principais. Quinta questão, o texto frevo é um texto narrativo? É um texto informativo? Uma notícia de jornal ou um poema? Bom, de cara nós podemos perceber, não é um poema. Não foi um texto organizado em versos e estrofes. Também não é uma notícia de jornal. Nós percebemos pela estrutura do texto que ele não é uma notícia de jornal. Também não é um texto narrativo. Não apresenta personagens, não apresenta divisão nas falas. O que nós podemos concluir? Que é um texto informativo. O texto informativo, ele nos traz algumas informações ou instruções acerca de um determinado assunto. E o que vimos hoje? O tema de um texto é o assunto principal que está sendo tratado no texto e difere do título. É importante que a gente tenha em mente que o título é como se fosse a cabeça do texto. Então, nós não conseguimos imaginar um corpo sem uma cabeça. O título do texto é como se fosse a cabeça do texto, mas o título não é a mesma coisa que o tema. O tema é o assunto principal em torno do qual aquele texto foi construído. É o principal assunto tratado no texto, mas não é o mesmo que o título. A pontuação tem como finalidade dar fluência e sentido ao texto. Por isso é importante, quando nós vamos fazer uma leitura, utilizar a pontuação de forma correta, utilizar as interrogações nos locais corretos, as exclamações nos locais corretos, ponto final, ponto parágrafo, vírgulas, reticências, travessões e assim por diante. Porque a pontuação, ela serve como uma sinalização de como nós vamos conduzir a leitura daquele texto. O texto informativo é aquele que trata sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre essa matéria, como o texto que nós lemos no início, o texto frevo. É um texto informativo que tratava a respeito desse ritmo musical, o frevo. E ele vem dando informações sobre o local de origem do frevo, a região, que é a região Nordeste, os nomes das acrobacias, certo? Os movimentos. Então, esse texto informativo que nós lemos, ele vem nos falando sobre todas essas informações a respeito do frevo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Até a próxima aula.